Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e nós cremos nela. Te pedimos tão somente que o Teu Santo Espírito nos dê revelação da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor continue falando conosco através da revelação da Tua palavra, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, irmãos. Eu gostaria de primeiro agradecer a todos vocês que vieram aqui hoje. Vocês estão visitando, conhecer nosso trabalho. É o 12º centro. E é muita gente envolvida. Deus tem tratado de nós de forma especial. E hoje de tarde eu estava lá na casa da minha filha pensando, o que é que eu vou falar? Eu nunca li esse texto em inauguração de centro. Mas eu pensei em falar no primeiro centro de recuperação de toda a história. Sobre a vida de Davi e a caverna de Adulão. Davi foi o primeiro presidente de centro de recuperação. A Bíblia diz que, presta atenção para você entender essa história. A Bíblia diz que Davi, ele matou Golias. Por isso, as mulheres começaram a gritar, olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Isso criou um ciúme. A Bíblia deixa bem claro que a partir deste dia, Saul começou a olhar Davi com outros olhos. E deixou raiz de amargura no coração com inveja. E aí ele procurou matar. A Bíblia diz que um espírito demoníaco possuiu Davi a ponto de jogar uma lança nele. Ele se esquivou da lança 2 vezes. Quem era Davi, queridos? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele só queria ajudar Israel. Ele amava Israel. Era um rapaz sem muito preparo, mas amador, melhor dizendo, mas bem intencionado. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel ainda tentou interceder por Saul, Deus disse para Samuel, não adianta mais. Saul já era. Eu tenho na casa de Jessé um homem segundo o meu coração, que era Davi. Esse cara era tremendo. Davi ele tinha vontade só de adorar a Deus. E a Bíblia diz que ele andava fugindo das ameaças de Saul. O rei queria matá-lo porque o Senhor era com ele. Onde ele ia, ele fazia amizades. Os soldados do exército de Saul gostavam dele. Ele era carismático. E a Bíblia diz que numa dessas fugas, olha como que loucura. Tão assustado para não morrer, porque sabia que dentro dele tinha um sonho, dentro dele tinha um projeto. Ele sabia que não era a hora da morte dele, que tinha coisas para cumprir. Ele fugia da morte e ele correu para Gate. Onde era Gate? A terra do gigante que ele matou, Golias. E o rei Aquis, quando ele chegou, os conselheiros do rei Aquis, rapaz, esse aí é o cara que as mulheres diziam, Saul matou 10.000 e Davi matou 10.000. Esse é o rei da terra. Fala assim, queridos. Quando Davi ouviu isso, ele, como a gente diz, né? Cabreirou, ficou com medo. Minha Bíblia diz que Davi era criativo. Ele finge uma epilepsia, ele se contorce todo, ele começa a babar, se finge de doido para se sair daquela situação. E a Bíblia diz que o rei aqui diz, olha, aqui tem tanto doido, solta esse cara, para que mais um? Davi sai, assustado, querendo sobreviver, querendo fazer a obra de Deus, querendo cumprir o seu chamado, e ele vai para a caverna de Adulão. E a Bíblia diz que quando ele está lá, seus parentes vão, e quando homens endividados, homens problemáticos, homens que a sociedade rejeitou, fica sabendo que Davi está lá, vão atrás dele. E aí, tem um trecho que é interessante. A Bíblia diz que Davi se fez líder. Ele se coloca na posição, disse, eu vou comandar vocês. 400 homens. Às vezes,
Isso não é queixa, não. Eu falo isso para louvor da glória de Deus. Nós nos sentimos assim. Saul para nós representa o sistema. Sistema corrupto, pobre, mentiroso. Um sistema perseguidor. Lá em Aracaju, eu moro lá nós temos mais de 40 alunos de um centro, tem outro que tem 20, e tem um de mulheres ainda. Nós temos envolvidos no culto com 100, 120 pessoas toda terça, toda quinta, fora as famílias, são 17 famílias, e uma república que a gente tem de quem se recuperou. E uma promotora de justiça da capital mandou me chamar. Eu fui lá e perguntei para ela: doutora, só uma curiosidade, houve alguma queixa sobre nós? Fizemos alguma coisa errada? Ela disse: não. A gente mandou chamar vocês porque, na verdade, vocês estão aparecendo muito aí. E ficamos curiosos para saber quem é vocês. Quem são vocês? Aí, por causa disso, mandaram um fiscal. No reino de Deus não tem fiscal, né? Mas no mundo tem. Aí mandaram um fiscal e o cara lá exigiu um monte de coisa e não tem nada a ver. Eu não estava lá. Ele disse que ia num dia, foi 6 dias antes, para pegar a gente de surpresa, e fez uma lista e ameaçou todo mundo e disse que não podia mais chamar de aluno, tinha que chamar de paciente. Ele falou um monte de coisa, um fio que estava desencapado, ele disse que tinha que encapar, que tinha que ter psicólogo, amém, tinha que ter assistente social, amém, e falou um monte de coisa. Aí eu voltei sem ter audiência com ela e consegui falar com ela. Ela veio na porta: só lhe atendo daqui mesmo 1 minuto. Eu digo: se for 1 minuto, mas eu quero falar com a senhora em particular, posso? Ela: posso. Eu falei: a senhora mandou um cara mal intencionado lá para minha casa. Eu só quero ajudar. Eu quero abençoar essa cidade tratando de pessoas. Eu queria que a senhora me desse 1 minuto de sua atenção, que a senhora mandasse ver, e a gente vai resolver isso, mas mandasse ver novamente. Ela mandou. 6 dias depois que ela mandou, mais ou menos 60% do que eles pediram já tinha. A Igreja Verbo da Vida nos cedeu uma psicóloga crente, e nós sempre só queríamos crente, uma assistente social que trabalha conosco. Hoje à tarde a psicóloga estava lá, de 2 às 6 da tarde com as meninas, falando do amor de Deus pela psicologia. Deixa eu falar para vocês, nós nos sentimos assim. Às vezes sendo pressionados por um sistema, justamente porque queremos fazer algo que está dando certo. A Bíblia diz que Deus escondeu a sábios e revelou aos pequeninos. A gente sabe fazer. O problema é comportamental. Vê esse menino dançando rap aqui. Você vê a história de cada um deles. Tem gente aqui que se assusta do passado. O coordenador desse projeto, fica de pé, meu irmão, rapidinho. Adriano, pode sentar. Adriano e sua esposa estão aqui. Esse menino chegou lá na ponga de outro que o pai mandou, ele não tinha um centavo. Estou aí rodando, a gente ajudou ele, cresceu, virou missionário, casou, sabe? Depois foi responder processo. A promotora chegou e falou para ele: você estava aqui respondendo um processo ontem, você já está aqui de novo, respondendo outro, um dia após o outro. Ele se livrou de todos os seus processos. É um homem de Deus, de confiança, Deus honrou ele, primeiro espiritualmente, depois materialmente. Quero que você entenda isso. O problema é comportamental. O problema é mudança de caráter só, mudança de atitude. Dizer para eles: vocês podem viver de outra forma. É só falar. Sabe o que Paulo disse? Crie, por isso falei. A gente acredita, e a gente não simplesmente acredita, porque se só acreditar não dá em nada. Crie, crê e fala. Fala e a coisa acontece. Diz para ele: você é bom, você vai vencer, você tem talento, você é inteligente, você pode, você faz. Eu entrei no centro de recuperação com quase nenhum dente, magro, acabado, fedendo. Eu era alcoólatra inveterado, maconheiro e ladrão. Apesar de ter sido criado na igreja evangélica, não? Batista.
Mas eu fui conhecer Jesus dentro do centro de recuperação. Eu posso dizer para vocês que eu louvo a Deus pelo centro, eu agradeço. 10 vezes a estrutura é pior do que a nossa. Eu comia arroz puro, meio-dia às vezes, porque não tinha comida. Mas eu aprendi valores lá dentro, que eu tenho certeza, no meu caso, nenhum psicólogo ia conseguir me ensinar. É o cara com tatuagem de castanha, de caju mal feita, que olhava para mim e dizia: olha, eu te amo, viu, velho? Se você quiser, a sua toalha estiver molhada, eu te dou a minha. Outro chegava e disse: olha, você quer um pedaço de pão? Eu me assustei, eu fiquei louco com aquilo, porque eu sou de uma família de 6 filhos, eu sou o caçula, meu pai era empresário, meus irmãos, todos me rejeitaram, minha família toda. Só minha mãe segurou minha onda. Teve um irmão meu que falou assim: ó, é bom que Vieira morra, ele tem que morrer para deixar de passar vergonha na família. Mas no meio daqueles homens brutos, doidos, eles estavam me dando só palavras de incentivo. Eles estavam me mostrando quem eu era de fato e o poder que eu tinha, que eu precisava externar, o poder de Deus na minha vida. Eu acreditei naqueles homens há mais ou menos 30 anos atrás. Eu me descobri dentro do centro de recuperação. De lá para cá foi um processo. E hoje fundei várias igrejas. Eu fundei esses 12 modos de recuperação. Eu me casei com a moça da igreja. Eu tenho 6 filhos. A minha vida é abençoadíssima. Porque homens simples me informaram quem eu era. Disseram para mim o valor que eu tinha. Aí, esse sistema de Saul e do reino mundano não consegue entender isso. Enfia remédio no povo, antidepressivo, isso e aquilo. Eles inventam 1000 nomes. Não sei o que lá do sistema neuro, não sei de onde. Não dá em nada. É um entulho de gente que deixa a droga ilícita para ficar viciado em droga lícita. Esse processo é muito mais difícil. Foi difícil para Davi. A Bíblia diz que Davi dali, formou-se um exército depois. Davi, ele foi guerrear por Israel clandestinamente, mas ele foi e fez. Ele vencia Amalequitas, os Amonitas, os amorreus. Ele enfraquecia os inimigos do povo de Deus, fazendo a sua missão, mesmo clandestino. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que eu disse que isso aqui não é um desabafo de crítica, de ódio, mas de louvor. Porque Davi, ele mandava recado para o Saul, através do filho dele: diga a seu pai que eu amo, diga a seu pai que eu quero servi-lo, diga a seu pai que eu só quero fazer o que é certo. Você está entendendo, queridos? Ninguém aqui tem raiva de ninguém por causa disso, mas nós esperamos que eles entendam isso. 11 modos de recuperação, quase 400 pessoas envolvidas nisso, ou mais disso. Famílias restauradas, casamento, nós fizemos mais de 100 casamentos. Eu parei de cantar em 112, mano. Batismo eu nem conto, eu nem batizo mais, queridos. Quem batiza são os nossos pastores, sem ajuda de nenhum órgão do governo. Ninguém botou a mão no ombro e disse assim: toma aqui, ó, vá lá que eu financio. A gente não faz apelo melodramático em igreja nenhuma. Está faltando um bujão de gás. Às vezes as pessoas me confundem isso, dizem que é falta de umidade. Não é, porque não falta nada. Nós temos 23 carros no ministério para fazer a obra. Tem gente que era puxador de carro e pega os nossos carros para dirigir, a gente confia nele. Eu me sinto seguro no meio deles. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está entendendo isso? E a Bíblia diz: porque muito pecou, muito me amou. Sabe por que eu tenho 30 anos trabalhando para Jesus? Porque eu sofri muito. Porque eu dormia nas construções velhas. Porque eu comia lixo, resto de comida no lixo. Porque eu estava com início de cirrose hepática e meu corpo estava todo já descascando. Eu muito sofri. Aí eu fui alcançado por Cristo. Eu não sei fazer outra coisa. Se eu parar, eu morro. E é assim com todos eles.
quando se convertem. Esse dia eu falei para um pessoal, bota um profissional da psicologia, sem desmerecer a ciência está aí para ajudar e fazer o seu papel, mas bota um profissional da psicologia e bota lá num centro com 40 anos, ele fica doido lá dentro, porque ele nunca sofreu, ele não sabe como é que é, ele não sabe o que é aquilo, ele só sabe a teoria. Mas nós vivemos o evangelho da prática. Discipulado para mim é tomar café junto, é sofrer junto, é caminhar junto, sabe, queridos? Essa noite Deus me deu essa palavra para que a gente entenda de que vocês, até quem chegou por agora, nasceram para o louvor da glória de Deus. Essa questão de vir para o centro de recuperação para se recuperar das drogas só, história. Vocês vieram para aqui para ter uma missão. Vocês vão sair. Tem gente que foi fruto do Manaim que abriu o centro de recuperação. Getsemane, em Tapetinga, na Bahia. Tem um menino chamado Ivanildo, em Itabuna, que abriu dele. Não só centro de recuperação. Teve gente que saiu do centro de recuperação e hoje está trabalhando na área da administração. Tem advogado. E Deus tem feito dessa forma. Deus tem nos abençoado dessa forma. Se você for ver a história de Davi, lá na frente, o sistema se rende a Davi. Saul cai, suicida-se. Saul foi tão promíscuo por sair da presença de Deus que nem matar ele ninguém quis. Ele teve que se matar sozinho. Ele pediu, o cara, me mate. Isso eu não, se é ungido do Senhor, faça você seu negócio. Ele vai e se mata. Davi toma o trono, continua sendo amado. Sabe por quê, querido? Porque Davi só queria fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ele só queria ser obediente à palavra. A Bíblia diz que quando ele trazia a arca, ele se vestia como o povo, e ele dançava, pulava. A filha de Saul não entendeu isso, Mical, e fez uma guerra por causa disso. Ficou estéril, pegou uma maldição por causa disso, porque ele não entendia o jeito de Davi reinar. Livre, espontâneo, alegre, um homem segundo o coração de Deus. O problema é simples, querido. Estou falando para crente aqui hoje. Você sabe por que existe tanto centro de recuperação? Por falha nossa. A igreja falhou. Sabe o que os pastores me dizem hoje? Pastor Manuel, o senhor tem uma unção específica. Não creio nisso. Cuidar de viciado é para a igreja. Ir atrás de quem está doente, a igreja tem que fazer isso. Qualquer um. Eu nunca vi essa unção específica. Tem um chamado, amém? Específico. Mas é para qualquer um. Eles só estão precisando ouvir alguma coisa. Creia e fale, deixa acontecer. A Bíblia diz, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, na certeza absoluta de que seu trabalho não é vão. Passava uma vez na rodoviária de Itabuna, tinha um cara sentado assim. Aí, primeiro eu conversei com ele, aí, você é de onde? Eu sou de Minas. Falei, está fazendo o que aí? Tem quanto tempo aqui? Rapaz, estou aqui há uns 2 anos, estou jogado. Falei, tem uma cara que você não toma banho, né? É, estou mal. Aí eu comecei a conversar com ele, sabe, eu estou casado, minha mulher me largou, eu comecei a beber, virei mendigo. Aí nós começamos a conversar, eu sentei. Aí começamos a conversar, depois eu puxei R$2 na época. Aqui você tomar um café. O café era 50 centavos, 2 centavos. Ele jogou, pegou, olhou o dinheiro e disse, quero não. Falei, o quê? Tudo o que eu queria você já me deu. Ninguém nunca parou para conversar comigo. Ninguém nunca me deu atenção. Ninguém nunca procurou quem eu era, o que eu fazia. E você me deu a oportunidade de desabafar. Chorei. Fui lá, comprei o café, eu mesmo comprei. Trouxe 2 pastéis e deu a ele.
Na época eu não tinha centro de recuperação, trabalhava numa favela. Foi o que eu pude fazer no momento. Esse povo só quer a atenção da igreja. Davi deu atenção a 400 homens endividados, problemáticos, homens rudes e violentos, que lá na frente foram fazer parte do seu exército legalmente.